Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez, com alegria, estou aqui recebendo Marcos e João, num programa que se chama O Encontro com os Bispos. Vocês vieram aqui para se encontrar com o bispo, aí eu estou aqui pronto para, junto com vocês, meditar algum tema que vocês estão trazendo para o dia de hoje. Você, João, é João Batista, não é? É, João Batista. Meu nome é João Batista. Eu sou neto de minha avó, era assim, muito católica, né? E teve 8 filhos. E dos 8 filhos, antigamente, né? Era comum as pessoas botarem nome de santo nos filhos, né? Então, meu pai nasceu no dia de São João Batista. E o nome dele era João Batista, e eu também sou João Batista Júnior, né? Ah, muito bem. E, gente, agora no dia 24, última quinta-feira, comemorou o nascimento de São João Batista, né? O que você poderia dizer? Por que esse santo é importante para você? Porque me parece que você realmente tem um carinho especial pelo João Batista. Não, em primeiro lugar, assim, ele batizou Nossa Senhora, né? Então, acho que isso já fala, assim, metade das coisas que poderia se falar, né? Entendi. Mas eu sempre olhei para João Batista, assim, antigamente a gente tinha muitos filmes católicos, muitos filmes cantava a história de Jesus, né? E normalmente sempre começava, um dos pontos que começava era a partir do batismo, que sempre foi uma coisa que chamava muita atenção. Mas a própria personalidade do João é uma coisa que chama a atenção, né? Na própria Sagrada Escritura, ele é colocado com aquela aparência estranha, que come gafanhoto, que usa roupa de pele, né? De animais, de camelo. Então, assim, isso tudo sempre chamava atenção. E principalmente o fato dele ser uma figura admirada. Por exemplo, ele teve seguidores, né? E quando, num determinado momento, ele perguntado pelos seguidores, é esse que nós devemos seguir? É ele que vai apontar assim, eis o Cordeiro ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então isso tudo causa em mim assim toda uma admiração muito grande, e até o fato que acho muito importante, né? Ele foi o primeiro que vibrou com a questão de Maria estar grávida, né? Porque quando Maria vai visitar Isabel, ele na barriga da mãe dele, ele vibra, né, de alegria quando ele toma conhecimento dessa notícia também, né? Então, assim, são todos fatos que me deixam, assim bastante admirados São cenas peculiares, né? Todas né? Cenas especiais, né? Você também, Marcos, tem algum carinho pelo João Batista? Eu todo dia peço intercessão dele na minha vida, né? Também 3 Joãos, né? João Paulo II, São João Bosco e São João Batista. Muito bem. Muito interessante mesmo a vida dele. Não, com certeza. E ele chama muita atenção realmente. Eu acho que não é por acaso que é tão festejado também aqui no Brasil, né? As pessoas têm todo este carinho não porque a igreja resolveu fazer alguma festa e aí as pessoas se sentem obrigadas a festejar, né? Eu acho que existe realmente um carinho, uma admiração. Eu também aqui vou me juntar a vocês, aos devotos de São João Batista, e eu sou também, sem dúvida, se olharem ao brasão, que é preparado exatamente para o meu episcopado, aí tem também uma espada. Espada no fundo vermelho, que lembra não só ele, mas, em primeiro lugar, ele como meu padroeiro, né? Ah, que bacana. Então eu sempre olhava ele porque, no final das contas, eu penso que para nós cristãos ele é modelo de uma vida dedicada ao próprio Deus. Eu acho que realmente é difícil apontar na história alguém que seria tão focado em Deus ao ponto de esquecer de si mesmo, né? Nós comentamos aqui um fragmento que fala sobre os nascidos da mulher. Como que é esse fragmento? Dentre os nascidos de mulher não existe ninguém maior que João, né? Sim. E claro, a gente pode aqui, claro, apresentar muitos nomes, né, que vêm de homens grandes, né? Não sei. João, você falou quem, por exemplo, Moisés, né? Sim, sim. Falou Moisés, né? João Batista não matou ninguém, aí Moisés matou.
Sim. Tem esse momento é exatamente que sabemos toda a circunstância, mas as mãos deles não são manchadas, né? Como de Moisés. Paulo, a mesma coisa, né? Por mais que se dedicaram totalmente, mas João Batista parece que desde o nascimento, e eu acredito que esse milagroso nascimento de João Batista já foi como se fosse um convite que Deus fez a ele para uma vida no qual ele seria exatamente um homem que apontaria a chegada de outro homem e verdadeiro Deus também, de Jesus Cristo. E foi função de João Batista de fazer isso. E percebemos, né, que também comentamos assim que ele usava essa roupa estranha, né, que provavelmente tinha uma aparência de um esquisitão. Alguém que, se vamos olhar hoje, né, como o ser humano é capaz de se produzir para brilhar, falamos sobre influenciadores, é outro programa, né, quando procuram também chamar a atenção para si mesmos tantas vezes para brilhar. A postura de João Batista foi exatamente contrária. Ele era como que consumido pelo zelo e pela dedicação a Deus, né? Sim, sim, ao ponto de dizer, param de olhar para mim, não se trata nada ligado à minha pessoa, não sou eu com quem vocês precisam prestar atenção. Então, quando perguntaram quem és tu, ele respondia o quê? Eu sou uma voz. Quer dizer, esquece de mim, mas escuta a minha voz. Uhum. Não olha para mim. Não tem nada aqui que te poderia chamar a atenção, que você poderia gostar. Ao contrário, vou fazer tudo para que você tenha um desgosto no encontro comigo como uma pessoa. Né? Claro, estou exagerando talvez um pouco, mas dessa coisa de aparência, viver nos lugares desertos, tudo mais, né? Mostra que ele queria dizer, e eu quero que você não tenha nenhum gosto por mim, porém, escuta o que eu estou dizendo. Preparai o caminho. O Messias está chegando, né? Então, toda a vida dele era uma vida assim, né? Como se fosse uma vida em prol de Cristo. Ele fala um certo momento sobre a alegria. Qual seria a maior alegria dele? Ou era a maior alegria dele? Ele manifestou no ventre. No ventre da mãe. Sim, mas depois ele falava o quê? Quando ele poderia se diminuir para que Cristo seja exatamente destacado ainda mais, né? Evidenciado, né? Então isso... E ele leva a vida dele assim, né? Porque até mesmo quando ele vai estar com Jesus, ele vai falar que ele não é digno, né, de desabotoar as sandálias, né? Então, assim, a postura... isso que me admira em São João, né? Porque ele poderia ter tido tudo para chamar a atenção para si, porque uma pessoa que tem seguidores, né? A gente vê hoje, nos dias de hoje, pessoas que têm seguidores, elas querem mais aparecer, elas querem mais se exaltar. E naquela época, o João, que tinha lá os seguidores dele, né, ele vai ser o primeiro a dizer assim, vocês devem seguir a Jesus. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. E ele vai ser aquele que vai apontar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, essa é a admiração, né? Sim. E é interessante notar que ele é profeta, né? Nesse sentido, ele é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Os profetas vão mostrando, né, como será o Messias, alguns sinais sobre esse Messias que vai se encarnar, né, vai ser o príncipe forte, aliás, Deus forte, príncipe da paz. Todos eles anunciam. No caso, João é o último, mas ele anuncia e apresenta. Exatamente. São consolidadas todas as profecias. Por isso seria o maior entre os profetas, né? Sim, Nesse claro. sentido que é entre... Mais um argumento, nesse sentido, sim. né?
Mas entre os nascidos de mulher, ele é o maior, nesse sentido, né? Exatamente. Podemos aqui dizer, né, que ele teve esse objetivo de anunciar, mas também, como você falou, apresentar e ainda mais provar com própria vida que viver para Deus é o que vale a pena. Não foi nada que poderia ser exemplar para as outras pessoas, né? Em que pessoas poderiam dizer não, eu quero ser como João Batista? Em que? Ele era totalmente politicamente incorreto. Sim. Por isso, infelizmente, ele perdeu a vida. Ele foi degolado, né? Por quê? Porque ele não se preocupava com as pessoas, o que elas vão pensar dele. Não se preocupava que certas afirmações ou essa fidelidade a Deus vai trazer para ele algum retorno que de repente ele poderia esperar ou algum prejuízo. Isso como se fosse, parece que era pouquíssimo importante. O que de fato importava para ele exatamente seguir o próprio Deus e até se oferecer neste sacrifício, sendo fiel à verdade. Né? Ele poderia tranquilamente fugir do ódio da Herodíades, né? Mas ele não queria fazer nada disso porque para ele ser de Deus, falar de Deus, apresentar, inclusive, Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, era o objetivo da vida. Então, toda a vida era grande coerência em prol exatamente deste objetivo, de ser um enviado de Deus, ser um homem de Deus. É interessante quando o Senhor diz que ele é a voz, quer dizer, não olhem para mim. Uhum. E eu acho que acaba se encaixando com a passagem inteira, né? Uhum. Porque ele fala assim, em verdade vos digo, Mateus 11:11, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Uhum. Nós já falamos sobre isso. Sim. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque ele realmente se diminui para que o evangelho cresça, né? Porque ele vai apresentar o próprio Senhor Jesus, a realização de todas as promessas e ali se inicia a nova e eterna aliança. Tem tudo a ver. O próprio versículo resume o apostolado, posso dizer assim, talvez, né, de forma bem um pouco grosseira, não muito apropriada, mas o sacerdócio, a missão de João Batista, né? Sim, sim. Não, todos esses que nascem na graça do batismo, que vem como um fruto da obra salvífica de Jesus, eles já vivem numa realidade diferente. Realidade essa que João profetizava, preparava, mas ele não nasceu nessa realidade, né? Ele como se fosse, era alguém que fechava este período e, em certa maneira, estava abrindo um novo período. Porém, esse novo período começa com a presença do próprio Jesus e dessa nova realidade da instalação do reino de Deus, né? Onde todos batizados exatamente entram nessa união tal especial com o próprio Deus, que podem ser chamados filhos de Deus, né? Há uma conexão perfeita, né? Entre a vida de João Batista e essa realização na vida de Jesus Cristo, né? E achei muito interessante essa questão de... Foi profeta desde o berço, né? Desde as entranhas, né? Desde o ventre materno. O que, inclusive, acaba... Essa passagem bíblica que está muito presente nos evangelhos, é muito conhecida. Ela, inclusive, nos fundamenta a defesa pela vida, né? Desde o ventre materno. Né? Sim, sim. Não, na verdade, as ações muito interessante. Que envolviam muito João profundo. São anteriores dele, né? Toda a história do pai dele, né? Aquilo que aconteceu no templo e tudo mais, já chamava uma atenção, como os vizinhos falavam, o que será deste menino, né? E eu acho muito interessante... o João ele experimentou desde do ventre materno uma experiência
que a gente talvez passe às vezes despercebido, mas a experiência com o próprio Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo realiza um toque com ele, ou seja, uma experiência com ele no ventre, e vai concluir, vamos falar, esse período justamente no batismo, quando ele batiza Jesus, que o Espírito Santo também vai descer. Então, assim, a vida dele foi cercada de experiências com o Espírito Santo, né? Isso é verdade, isso é. Então, João, o que fazer para ser como João Batista? Me dá uma ideia. Como se fosse um resumo breve. Tentar seguir os passos dele, né? Tentar exatamente buscar essa experiência com o Espírito Santo, né? E seguir os passos de Jesus. Uhum. Marcos. Zelo e dedicação Humildade, né? Acima de tudo. à prática do Evangelho. Zelo e dedicação à prática do Evangelho. É isso mesmo. Então, que Deus nos ajude para que possamos, na nossa vida, seguir este grande, lindo exemplo de São João Batista e que possamos ser como ele, não apenas pessoas que vivem neste mundo, mas que são capazes de apontar o próprio Jesus, apresentar ele através das nossas vidas, através daquilo que nós estamos dizendo, mas também vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.